Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma atualização aqui no meu canal Bruno Cripto BR. No vídeo de hoje vamos falar sobre essa reação do Bitcoin após ter chegado na retração de Fibonacci do movimento de baixa e nesse momento com o preço se aproximando da média de 100 dias, o principal apoio para o Bitcoin e nível que se ele não segurar, infelizmente, vamos ver mais quedas. E você precisa gerenciar o seu risco, precisa ficar ciente de todas as possibilidades. Então vamos lá, olha só. Antes de qualquer coisa, já peço aí para que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem as minhas análises nos grupos de criptos que vocês fazem parte, tá bom? Então olha só, galera, o que está acontecendo aqui, né? O Bitcoin ele fez um movimento de baixa aqui e fez uma recuperação, reagiu positivamente depois de ter atingido lá os 56 mil e $600 aproximadamente. Daí ele veio, olha só, didaticamente na retração de 0,618 desse nível, na verdade desse nível aqui ele pegou 786, mas se a gente colocar a retração no movimento completo, ele foi em 0,5 e poderia ir buscar 0,618, né? Então o que aconteceu aqui? Ele rejeitou, né, a região de Fibonacci, ele precisaria conseguir ganhar esse nível, né? E aí ele forma, olha só, estrutura de baixa. Um topo, outro topo mais baixo, que é um topo duplo, um topo mais baixo do que o topo anterior, e nós temos aqui esse topo, né? Então nós temos uma sequência de topos e fundos cada vez mais baixo. O que isso sinaliza? Tendência clara de baixa. Então a gente tem uma LTB sendo respeitada aqui. Para quem me acompanha sabe que eu não sou muito fã de olhar para rompimentos de LTBs, mas é bom para a gente visualizar qual a amplitude da tendência, tá? Então nós estamos nessa tendência de baixa aqui. Daí durante essa semana eu marquei esses 3 níveis de suportes com as linhas amarelas, que são retrações desse movimento aqui. E o Bitcoin veio testar a região aqui de 0,68, está se aproximando, né, de 0,68, que está no nível da média de 100 dias, né? Então olha só, essa aqui é a média de 100 dias na região de 0,68, suporte dos $60.145 aproximadamente, tá? Então, apesar do risco do Bitcoin cair mais, esse aqui é um nível de suporte interessante para você que quer assumir posições. Não tem nada de BTC e quer comprar? Tá legal agora para isso. Agora, você que já tem Bitcoin e talvez comprou aqui embaixo, talvez comprou aqui em cima, se o preço não segurar por aqui, galera, é importante vocês terem um plano de ação, porque nós podemos ter quedas adicionais, tá? Então, qual que é a minha visão sobre esse período aqui? Eu vou dar uma limpada no gráfico para a gente ficar com um gráfico um pouquinho mais limpo aqui agora, tá? Nós estamos iniciando o dia aqui, né? E a gente tem todo esse dia pela frente. Se em algum momento do dia o preço perder essa região da média, nós vamos ver já uma correção mais forte. Algo muito parecido aqui, ó, com o dia 1º de maio, tá? E aí, se o preço fechar o dia hoje abaixo desse nível, esquece. Para mim, já é a confirmação de que nós vamos ver uma queda do Bitcoin mais forte nesse sentido, caso ele feche o dia, primeiro já para 56, posteriormente lá para os próximos alvos que eu venho monitorando com vocês entre 53.500 e 52.500 dólares. Se vocês não viram a minha análise de fechamento semanal que eu fiz no domingo, ainda vale a pena você olhar lá para você entender todo o contexto, né, do que, porque a gente está tendo essa semana de baixa aqui no Bitcoin, perfeito? Bom, então esse é o cenário negativo. Qual que é o cenário positivo? Mesmo que o Bitcoin caia abaixo e feche o dia acima, consolidando por aqui, nós vamos ter o início do quê? De uma tentativa de fundo ascendente perante ao fundo anterior. E isso pode ser o início de uma tendência de alta. Então o preço pode consolidar por aqui, e aí depois ele vem e faz o rompimento, aqui faz um pivô de alta e faz um rompimento nesse sentido. Se isso acontecer, vai ser maravilhoso, porque nós vamos ter tido uma retração, conforme eu já coloquei aqui para vocês, e aí a gente pode projetar o próximo movimento utilizando da extensão de Fibo, né? Então, deixa eu só arrumar aqui, que acabei colocando errado. A gente pode colocar a extensão nesse sentido aqui. O que está acontecendo? Que ele não está pegando certo aqui, ó. Vamos lá. Opa, de novo.
apanhando aqui da extensão, galera. Ó, a gente pode colocar a extensão aqui e levar até esse ponto de retração. Daí, ó, observe que 100% tá lá perto dos 70 mil dólares. Posteriormente, a gente teria um alvo em 1,618 em 76 mil dólares, tá? Então, esse aqui poderia ser o alvo do Bitcoin, caso ele conseguisse consolidar aqui nessa retração, protegendo e depois armasse um pivô de alta. Só que isso agora, pessoal, é de menor probabilidade. Por quê? Porque é contra a tendência. A tendência está de baixa. Então, você olhar para movimentações de alta enquanto a tendência está de baixo, é de baixa assertividade. Então, não é interessante a gente olhar para esse viés. Eu só vou olhar para esse viés caso o preço comece a consolidar muito aqui e comece a ter reações positivas do volume. Inclusive, se você não entende como utilizar o volume nesse sentido, eu fiz um vídeo anteontem, terça-feira, no meu canal, a respeito do VPVR, mostrando como você pode utilizar o VPVR para encontrar as regiões mais importantes, tá bom? E, obviamente, aqui é uma região importante que, se o preço não segurar, a gente tem pouco volume, até os 56 mil dólares poderíamos ver uma queda acentuada. Então, como você pode se comportar nesse momento? Gerenciando o seu risco. Não é hora de estar 100% comprado, não é hora de estar 100% vendido. Quem não tem nada de Bitcoin é sim uma região interessante, afinal, se o preço perder a média de 100, você vai sair da sua operação, vai sair da sua compra, e aí você está perdendo ali no máximo 3%, melhor do que se posicionar aqui em cima, que agora você estaria perdendo aí quase 10 estopados, ou melhor do que quem se posicionou aqui em cima, que se caísse até aqui também estaria nessa região aqui, melhor do que quem se posicionou aqui em cima, né? Em contexto de alta, que estaria perdendo aí 16% nesse momento, né? Então, sempre próximo da média de 100 dias é uma das melhores regiões para você se posicionar. Por exemplo, aqui, ó, o preço reagiu positivamente, quem conseguiu comprar abaixo, o preço reagiu positivamente, então você pode ficar com o seu preço médio, se você vai entrar fracionado, e uma região muito estratégica, perfeito? Então, gerencie o seu risco aí, vamos observar de perto a movimentação do Bitcoin, se ele vai proteger aqui ou não, ok? Agora falando sobre Ethereum. Ethereum é uma movimentação parecida, rejeitou lá o nível das médias, aqui tem uma confluência de médias, né, ó, 9, 21, 100, e o preço falhou aqui no rompimento, já deixando também um topo mais baixo do que o topo anterior. Próximo alvo para a Ethereum, na minha visão, média de 200 períodos no gráfico diário, 2.790 dólares. Então, continuação da queda aí para a Ethereum. Pessoal, passando aqui rapidamente nas moedas da lista 100K, todas elas estão no contexto ainda de retrações, veja só, atingindo, né, entre a primeira, segunda ou terceira região, alguns ativos, né? Então, lembre-se que com essa correção do Bitcoin acontecendo, é uma das melhores oportunidades para você formar as suas posições nas moedas da lista 100K, ok? Ó, Gala, CHZ em destaque, movimento de alta, Cake ainda consolidando abaixo do primeiro nível de compra fracionada, e EGLD, que acabou saindo aqui a análise, mas eu vou aproveitar para colocar aqui também, ó, retração de FIBO, é o nosso gatilho de entrada nos ativos da lista 100K, e a EGLD está trabalhando, né, nesse nível. Tinha marcado aqui 3 regiões, a primeira ela já perdeu, foi testar a segunda, já foi testar a terceira e está consolidando, né, entre a segunda e a terceira região. Então, se posicionando de forma fracionada nos ativos da lista 100K, é um contexto estratégico para você acumular, visando um movimento de mais médio prazo, perfeito? Então, esperem aí até para um potencial respiro no gráfico intradiário do Bitcoin, tá? Que ele pode fazer um respiro desse movimento aqui, para depois só continuar corrigindo. Bruno, como eu posso confirmar que não vai ter mais correções? Primeiro nível que o Bitcoin precisa superar, vou deixar destacado aqui, uma linha vermelha, tá? Que é os 63.700 dólares. Se ele rompeu 63.700, daí ele já confirma que foi retração aqui, e depois vai lá no 67.300, subindo ali 4 mil dólares aproximadamente, né? 63 para 67, são 5% ali, então bem interessante, caso o Bitcoin consiga romper essa resistência. Enquanto ele não romper isso, galera, é esperado a continuação do movimento de baixa. Então, não esqueçam de deixar aquele like para prestigiar o canal e se inscrever. Vejo vocês em um próximo vídeo.